Sob o sol escaldante do Oriente Médio, Israel se desperta, revelando um território pequeno, mas que contém mundos inteiros. Nas areias douradas do deserto de Negev, onde o silêncio é tão absoluto que o tempo parece ter parado, dunas esculpidas pelo vento estendem-se até o horizonte infinito. Aqui, entre rochas avermelhadas e cânions que cortam a paisagem como feridas antigas, beduínos ainda atravessam esta imensidão, seguindo rotas que seus ancestrais decifraram apenas observando as estrelas. A leste, surge como visão impossível o azul turquesa do Mar Morto, suas águas densas brilhando como metal líquido no ponto mais baixo da Terra. Cristais de sal brancos cobrem suas margens como neve eterna, criando paisagens lunares onde a própria gravidade parece ter leis diferentes. Águas tão carregadas de minerais que nada afunda, tudo flutua. Para o norte, a transformação é dramática. As colinas verdejantes da Galileia ondulam suavemente, cobertas por oliveiras centenárias, cujos galhos prateados dançam na brisa mediterrânea. O Mar de Tiberíades, mais conhecido como Mar da Galileia, reflete céus infinitos, suas águas doces abrigando pequenas embarcações que balançam como berços sobre ondas cristalinas. No coração desta terra, Jerusalém emerge das montanhas como cidade esculpida em ouro puro. Suas muralhas antigas capturam e refletem a luz de uma forma que desafia a explicação, enquanto no interior, ruas estreitas de pedra calcária serpenteiam entre mundos diferentes, bazares árabes perfumados com especiarias, igrejas bizantinas onde incenso sobe em espirais hipnóticas, sinagogas onde cânticos ecoam entre paredes milenares. Já na costa mediterrânea, Tel Aviv pulsa com energia totalmente diferente. Praias douradas estendem-se por quilômetros, onde arranha-céus de vidro capturam reflexos do pôr do sol que pinta o céu inteiro de tons impossíveis. Aqui, modernidade e tradição dançam uma valsa constante entre mercados vibrantes e boulevards que nunca dormem. Esta pequena nação contém paisagens que desafiam a geografia. Desertos que ensinam silêncio, mares que desafiam leis físicas, montanhas que guardam cidades sagradas, costas que abraçam o futuro. Cada horizonte carrega camadas de tempo, onde o antigo e o eterno se encontram com o moderno e o efêmero, criando um mosaico visual que ecoa através 2 séculos, sussurrando convites que atravessam geografias e gerações. Na encruzilhada entre 3 continentes, um pequeno território guarda em si a diversidade de mundos inteiros. Esta é a terra que conecta a África ardente à Ásia misteriosa, servindo de ponte entre civilizações e culturas que moldaram a história da humanidade. Do alto, a paisagem revela sua natureza contraditória e fascinante. Ao sul, o deserto do Negev estende-se como um oceano de areia e rocha, suas dunas esculpidas pelo vento em formas que mudam a cada estação. Aqui, o silêncio é tão absoluto que o próprio tempo parece ter esquecido de passar. Beduínos atravessam esta imensidão como navegadores ancestrais, lendo nas estrelas mapas invisíveis que seus antepassados decifraram há milênios. O Vale do Jordão serpenteia como uma cicatriz verde através da paisagem árida, carregando vida em suas águas que nascem nas montanhas do norte e desembocam no ponto mais baixo da terra. Este rio modesto, que uma criança poderia atravessar a pé, carrega em suas margens memórias de batismos sagrados e travessias que mudaram o curso da história. E então surge ele, o Mar Morto, uma joia azul turquesa encravada entre montanhas douradas.
Suas águas não comportam vida como conhecemos, mas guardam em si propriedades que atraem peregrinos da cura há milhares de anos. A água é tão densa, tão rica em minerais, que é impossível afundar. Flutuamos como em um sonho, suspensos entre o céu e a terra, experimentando uma sensação de leveza que parece nos conectar com algo maior que nós mesmos. Mais ao norte, o Mediterrâneo beija praias douradas, onde civilizações antigas ergueram portos que receberam navios de todos os cantos do mundo conhecido. As ondas carregam sal e memórias, sussurrando histórias de comerciantes fenícios, de navios romanos, de cruzados medievais que avistaram estas costas com lágrimas de alívio e esperança. A fauna desta terra aprendeu a sobreviver entre extremos. Gazelas dançam entre rochas escaldantes, seus movimentos uma coreografia de pura elegância adaptativa. Ibex da Núbia escalam penhascos impossíveis com a graça de acrobatas, seus cascos encontrando apoio onde o olho humano vê apenas pedra lisa. No céu, abutres planam em correntes térmicas, guardiões silenciosos do deserto que testemunharam a passagem de caravanas e exércitos. As plantas também contam histórias de resistência. Tamareiras fincam raízes profundas, buscando água em lençóis subterrâneos. Suas folhas oferecem um verdadeiro oásis de sombra em meio ao calor implacável. Cada oliveira é um monumento vivo, algumas com mais de 1000 anos, suas cascas rugosas guardando em cada anel de crescimento as memórias de gerações que passaram sob sua sombra. Esta é uma terra de contrastes absolutos, onde a aridez convive com a fertilidade, onde o antigo se entrelaça com o eterno. Cada elemento da paisagem parece ter sido cuidadosamente posicionado por uma força maior, criando um mosaico perfeito, onde cada peça contribui para uma harmonia que transcende a compreensão humana. E no coração deste mosaico sagrado, erguendo-se como joia suprema entre as colinas douradas, encontra-se o lugar onde todos estes contrastes convergem em perfeita síntese. Jerusalém não é apenas uma cidade, é um estado de espírito cristalizado em pedra e oração. Suas muralhas, douradas pelo sol nascente e rosadas pelo crepúsculo, guardam em si 4 mundos que coexistem em harmonia impossível e tensão permanente. Dentro da cidade velha, cada bairro é um universo próprio. No bairro judaico, o aroma de pão challah mistura-se com o som de estudantes da Torá, debatendo textos milenares em pátios sombreados. Homens de chapéu e longas barbas caminham apressados em direção à oração, seus passos ecoando em ruas de pedra polida por milhões de pegadas ao longo dos séculos. Enquanto o bairro cristão pulsa com o fervor de peregrinos que percorreram continentes para tocar as pedras onde acreditam que Cristo caminhou. Na igreja do Santo Sepulcro, velas cintilam projetando sombras dançantes em paredes que testemunharam 2000 anos de lágrimas, orações e milagres sussurrados. O ar é denso de incenso e esperança, carregado de uma fé tão palpável que mesmo os céticos se encontram sussurrando orações esquecidas. No bairro muçulmano, o chamado à oração ressoa 5 vezes ao dia, transformando a cidade inteira em uma catedral a céu aberto. Fiéis caminham em direção à cúpula da rocha, cujo dourado brilha como um sol terrestre, refletindo a luz divina em todas as direções. Dentro da mesquita, o silêncio é tão profundo que conseguimos ouvir o coração da própria fé batendo em uníssono. O pequeno bairro armênio guarda memórias de uma diáspora milenar, suas casas de pedra abrigando famílias que mantêm vivas tradições que atravessaram impérios e catástrofes. Aqui,
Cada família é guardiã de histórias que conectam Jerusalém a montanhas distantes e a uma cultura que se recusou a desaparecer. O Muro das Lamentações se ergue como uma parede entre o passado e o presente, suas pedras gigantescas polidas por milhões de toques reverentes. Entre suas fendas, pequenos papéis guardam os desejos mais íntimos da humanidade. Súplicas escritas em dezenas de idiomas, sonhos depositados na esperança de que estas pedras antigas carreguem suas palavras até o infinito. Aqui, ortodoxos de chapéu e cachos balançam em oração hipnótica. Jovens celebram seu bar mitzvah entre lágrimas de emoção e mulheres sussurram preces por filhos distantes. Cada pessoa que se aproxima do muro carrega consigo uma história, um peso, uma esperança que deposita reverentemente nas pedras que testemunharam a ascensão e queda de impérios. A Via Dolorosa serpenteia através da cidade velha como um rio de fé, suas 14 estações marcando o caminho que milhões de peregrinos percorrem, carregando suas próprias cruzes invisíveis. A cada passo, o peso da história se torna mais tangível, o ar mais denso de significado. Nas ruas estreitas, vendedores árabes oferecem especiarias que perfumam o ar com aromas de canela, cominho e cardamomo. Suas vozes se misturam em uma sinfonia comercial que ecoa há milênios, conectando esta cidade a rotas de comércio que ligavam o Oriente ao Ocidente. Jerusalém é onde o impossível se torna cotidiano, onde judeus, cristãos e muçulmanos compartilham as mesmas ruas, respiram o mesmo ar carregado de história e encontram no sagrado um território comum que transcende diferenças terrestres. Aqui, cada pedra é uma página de um livro infinito, cada esquina uma porta para outro século, cada oração uma ponte lançada entre o humano e o divino. A poucos quilômetros de Jerusalém, Belém repousa como uma joia incrustada entre colinas douradas, suas casas de pedra calcária brilhando sob o sol mediterrâneo. Esta cidade pequena guarda em si o peso de uma história que mudou o mundo, onde o extraordinário escolheu o ordinário para se manifestar. A Basílica da Natividade ergue-se como uma fortaleza da fé, suas paredes bizantinas guardando o local onde a tradição cristã localiza o nascimento de Jesus. A entrada é deliberadamente baixa, uma porta da humildade que obriga todo visitante, rei ou mendigo, a curvar-se ao entrar. No interior, mosaicos dourados capturam e refletem a luz das velas em milhões de fragmentos brilhantes, criando uma atmosfera onde o tempo parece dissolver-se. Descendo por escadas gastas por 2000 anos de devoção, chegamos à Gruta da Natividade, onde uma estrela de prata marca o ponto exato onde, segundo a fé cristã, o divino se fez humano. Aqui, peregrinos de todos os continentes se ajoelham em silêncio reverente. Lágrimas escorrem por rostos enrugados pelo tempo e pela fé. Mãos trêmulas tocam a estrela sagrada. Sussurros em centenas de idiomas se elevam como uma oração universal. O ar é denso de incenso e esperança, carregado de uma energia que parece vibrar além da percepção comum. Mais ao norte, Nazaré desperta para mais um dia, equilibrando-se entre seu passado sagrado e seu presente vibrante. Esta cidade da Galileia, onde Jesus passou sua infância e juventude, hoje pulsa com a energia de uma comunidade árabe israelense próspera e diversa. Nas ruas de Nazaré, o aroma de falafel recém-frito mistura-se com o perfume de jasmim que escapa dos pátios das casas. Crianças brincam nas mesmas colinas onde, segundo os evangelhos, um jovem carpinteiro andou. A Basílica da Anunciação, com sua arquitetura moderna audaciosa, marca o local onde a tradição cristã situa o momento em que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz
o Filho de Deus. Durante as grandes festividades cristãs, Natal, Páscoa e Epifania, estas cidades transformam-se em rios humanos de devoção. Procissões tomam as ruas carregando cruzes e bandeiras, e vozes se unem em cânticos que ecoam pelas colinas, transformando a paisagem inteira em uma catedral natural. Peregrinos chegam de ônibus empoeirados, de aviões que cruzaram oceanos, de trens que atravessaram continentes. Cada um carrega consigo uma história pessoal de fé, uma busca particular de significado, uma avó italiana que economizou durante décadas para fazer esta viagem, um jovem filipino que vê nesta peregrinação o cumprimento de uma promessa, uma família etíope que traz consigo séculos de cristianismo copta. Aqui, testemunhamos a fé em sua forma mais pura e humana, não como doutrina abstrata, mas como experiência vivida, como necessidade profunda de conexão com algo maior que nós mesmos. Vemos lágrimas de alegria escorrerem por faces enrugadas. Ouvimos sussurros de gratidão em idiomas que não compreendemos, mas cujo significado é universal. Os caminhos da fé não são apenas rotas físicas marcadas em mapas. São estradas interiores que cada peregrino percorre ao seu próprio ritmo, carregando suas próprias esperanças e deixando para trás seus próprios fardos. E nestas cidades antigas, que testemunharam o nascimento de uma das maiores revoluções espirituais da humanidade, cada passo é simultaneamente uma jornada pessoal e uma participação na história eterna da busca humana pelo sagrado. A menos de 1 hora de Jerusalém, uma outra realidade pulsa com energia completamente diferente. Tel Aviv surge da costa mediterrânea como uma miragem moderna. Suas torres de vidro e concreto refletindo não possuem ecos milenares, mas a luz vibrante do presente e as promessas do futuro. Esta cidade centenária, jovem pelos padrões da região, nasceu sobre dunas de areia com o sonho audacioso de criar algo inteiramente novo. Hoje, suas ruas fervilham com a energia de uma metrópole que se recusa a ser definida apenas por sua herança histórica, preferindo escrever sua própria narrativa em códigos de computador, acordes de música eletrônica e traços arquitetônicos que desafiam a gravidade. No distrito de Florentim, grafiteiros transformam muros em galerias a céu aberto, seus murais coloridos contando histórias de uma geração que vive intensamente o presente. Jovens programadores trabalham em cafés que não fecham nunca, seus laptops conectados a uma internet que os liga instantaneamente ao mundo inteiro. Startups nascem em garagens e se transformam em empresas globais antes que seus fundadores completem 30 anos. As praias de Tel Aviv estendem-se como um abraço dourado ao Mediterrâneo. Aqui, jogadores de matchcourt, o tênis de praia nacional, criam ritmos hipnóticos com suas raquetes de madeira, o som ecoando como um mantra urbano. Surfistas aguardam a onda perfeita, enquanto executivos fazem reuniões caminhando descalços na areia. O pôr do sol pinta o céu de tons impossíveis, e a cidade inteira parece pausar por um momento para testemunhar este milagre diário. Quando a noite chega, Tel Aviv revela sua face mais sedutora. Restaurantes abrem suas portas liberando aromas de uma culinária que funde tradições mediterrâneas com inovações contemporâneas. Chefes celebridades reinterpretam receitas ancestrais, criando pratos que são simultaneamente homenagem ao passado e declaração de independência cultural. Nos clubes noturnos, DJs misturam beats eletrônicos com melodias orientais, criando uma trilha sonora única que faz corpos se moverem em rituais de celebração que são tão antigos quanto a própria humanidade, mesmo quando expressos através da tecnologia mais moderna. A música pulsa pelas ruas até o amanhecer,
quando a cidade gradualmente retorna ao ritmo diurno dos negócios e da inovação. O mercado Carmel desperta com o sol, suas bancas explodindo em cores e aromas que conectam Tel Aviv às rotas comerciais mediterrâneas. Vendedores gritam ofertas em hebraico, árabe, russo e inglês, suas vozes se misturando em uma sinfonia capitalista que celebra a diversidade humana através do comércio. Mas Tel Aviv não existe em isolamento de sua herança. A poucos metros dos arranha-céus ultramodernos, encontramos Jaffa, uma das cidades portuárias mais antigas do mundo. Aqui, galerias de arte ocupam edifícios otomanos restaurados, artistas locais expõem obras que dialogam com a história milenar do local e restaurantes servem pratos que carregam receitas passadas de geração em geração. Esta justaposição não é acidente. É a essência da experiência israelense contemporânea. Uma nação jovem construída sobre terra antiga, uma sociedade hipermoderna que carrega consigo bagagem histórica de milênios. Em Tel Aviv, esta tensão produtiva se manifesta em cada esquina, em cada conversa, em cada escolha arquitetônica que decide dialogar com o passado ou deliberadamente ignorá-lo. Tel Aviv representa algo único no Oriente Médio. Uma cidade que escolheu olhar para frente sem negar suas raízes. Uma metrópole que celebra a vida noturna e a inovação tecnológica a poucos quilômetros de alguns dos locais mais sagrados da humanidade. É uma demonstração viva de que tradição e modernidade não precisam ser forças opostas, mas podem dançar juntas, criando algo inteiramente novo. No coração da Terra Santa, onde a civilização encontra seus limites, estende-se um mundo que parece ter sido esquecido pelo tempo. O deserto do Negev e o deserto da Judéia abraçam mais da metade deste território sagrado, criando paisagens de beleza tão absoluta e silêncio tão profundo que a própria alma parece expandir-se para preencher a vastidão. Aqui, o silêncio não é apenas ausência de som. É uma presença quase palpável, um convite à contemplação que nossos ancestrais compreendiam instintivamente. Profetas e místicos buscaram estas paisagens áridas precisamente por sua capacidade de limpar a mente de distrações, deixando espaço apenas para os sussurros mais sutis do espírito. O deserto revela sua beleza lentamente, para aqueles pacientes, o suficiente para observar. Ao amanhecer, a primeira luz transforma rochas em esmeraldas e rubis, criando um espetáculo de cores que rivaliza com qualquer vitral de catedral. O cânion de Ein Avdat corta a paisagem como uma ferida sagrada, suas paredes estratificadas contando a história geológica de milhões de anos em camadas de pedra que se pode tocar e decifrar. Nas trilhas antigas que conectam oásis, encontramos vestígios de caravanas que transportavam incenso e especiarias entre impérios. Cada poço de água é um milagre que sustentou gerações de nômades. Cada sombra de rocha, um refúgio que ofereceu proteção contra o sol implacável do meio-dia. E então, como uma visão impossível surgindo da terra rachada, aparece o Mar Morto, uma extensão azul turquesa que brilha como metal líquido sob o sol do deserto. Suas margens brancas de cristais de sal parecem neve tropical, criando um contraste visual que desafia a lógica e encanta os sentidos. A experiência de entrar no Mar Morto transcende qualquer descrição. A água é tão densa, tão rica em minerais, que nosso corpo flutua sem esforço, como se as leis da física tivessem sido suspensas neste local específico. É impossível afundar. Uma metáfora perfeita para a sensação de estar suspenso entre mundos, entre o físico e o espiritual. Sentado na água,
lendo um jornal que permanece seco, graças à densidade salina, o absurdo da situação provoca risos que ecoam pelas montanhas circundantes. Mas logo, o riso dá lugar a uma contemplação mais profunda. Aqui, no ponto mais baixo da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar, nos encontramos paradoxalmente elevados, suspensos em um elemento que parece mais próximo do éter que da água comum. As margens do Mar Morto são pontilhadas por spas e resorts que atraem visitantes buscando cura que a medicina moderna ainda não consegue explicar completamente. A lama negra, rica em minerais acumulados durante milênios, é aplicada como uma bênção terrestre. Pessoas emergem desta experiência não apenas com a pele renovada, mas com uma sensação de terem participado de um ritual ancestral de purificação. Nas montanhas que cercam o Mar Morto, comunidades beduínas mantêm tradições de hospitalidade que remontam aos tempos bíblicos. Em suas tendas negras, os visitantes são recebidos com chá doce e histórias contadas sob constelações que guiaram seus ancestrais através de paisagens sem marcos visíveis. À noite, o deserto revela sua face mais mística. Sem poluição luminosa, o céu se transforma em uma catedral cósmica, onde cada estrela brilha com intensidade primordial. A Via Láctea estende-se como um rio de luz, conectando a Terra ao infinito de uma forma que nossos antepassados compreendiam intuitivamente. No silêncio absoluto da noite desértica, conseguimos ouvir nosso próprio coração batendo, nossa respiração criando pequenas nuvens de vapor que se dissolvem rapidamente no ar seco. Este é o silêncio que os profetas buscaram para ouvir vozes divinas, que contemplativos de todas as tradições reconhecem como o espaço onde a revelação se torna possível. O deserto não é vazio, é plenitude em sua forma mais concentrada. Cada pedra, cada planta espinhosa que consegue sobreviver nestas condições extremas, cada animal que aprendeu a extrair umidade do ar rarefeito, representa uma lição de resistência e adaptação. Aqui, a vida não é abundante, mas é intensamente preciosa. Cada gota de água um tesouro, cada sombra um presente. Deixando para trás a aridez do sul, uma transformação gradual, mas dramática, revela-se à medida que viajamos para o norte. A paisagem dourada e ressecada dá lugar a colinas verdes que ondulam como ondas suaves em direção ao horizonte. Esta é a Galileia, a região que alimentou com sua fertilidade não apenas corpos, mas também imaginações e espíritos ao longo de milênios. No coração desta terra verdejante, repousa uma joia azul escura que os mapas chamam de Lago de Tiberíades, mas que a tradição conhece como Mar da Galileia. Suas águas doces refletem céus que testemunharam alguns dos momentos mais transformadores da história humana, segundo as narrativas sagradas que moldaram civilizações. As margens do lago despertam com uma sinfonia natural. Gaivotas brancas planam sobre águas tranquilas, enquanto pescadores lançam suas redes com movimentos que seus antepassados executavam da mesma forma há 2000 anos. O sol nascente transforma a superfície do lago em um espelho dourado, criando um espetáculo de beleza que parece renovar-se a cada amanhecer, como se fosse o primeiro dia da criação. Pequenas embarcações de pesca balançam suavemente nas águas, suas redes secando ao sol Mediterrâneo. Os pescadores trabalham com a paciência ancestral de quem compreende os ritmos naturais, aguardando o momento certo, lendo sinais no comportamento dos peixes que nenhum manual universitário conseguiria ensinar. Nas colinas que abraçam o lago, oliveiras centenárias estendem seus galhos como braços abençoadores. Algumas destas árvores plantaram raízes quando impérios antigos ainda governavam essas terras.
e continuam produzindo frutos que carregam em seu sabor a essência concentrada de séculos de sol e chuva. Os pequenos povoados que pontilham as margens do Mar da Galileia preservam um ritmo de vida que parece alheio à pressa do mundo moderno. Em Cafarnaum, ruínas de sinagogas antigas emergem entre pedras basálticas negras, enquanto palmeiras sussurram histórias que o vento carrega através dos séculos. A fertilidade desta região não é acidente geográfico. É resultado de uma combinação perfeita de fatores climáticos e geológicos que transformaram esta área em um dos jardins naturais mais produtivos do Oriente Médio. Aqui, a agricultura não é apenas atividade econômica, mas arte ancestral transmitida de geração em geração através de conhecimentos que nenhuma escola formal poderia ensinar. Plantações de tâmaras estendem-se em fileiras ordenadas, com suas frondes verdes criando oásis de sombra em meio ao calor do verão. Vinhedos ocupam encostas de colinas, uma técnica milenar que maximiza cada gota de chuva e cada raio de sol. Pomares de romã e figo perfumam o ar com aromas doces que atraem abelhas, cujo mel carrega em si a essência floral de toda a região. A culinária galileia reflete esta abundância natural. Em mercados locais, tomates maduros explodem de sabor concentrado pelo sol intenso. Azeitonas brilham como joias verdes e negras. Queijos frescos de cabra derretem na boca, liberando sabores que conectam diretamente com a terra que os produziu. Mulheres com mãos experientes preparam pães em fornos de barro que suas avós construíram com as próprias mãos. O aroma de pão fresco mistura-se com o perfume de ervas silvestres, como tomilho, manjerona e sálvia, que crescem naturalmente nas encostas e são colhidas de acordo com calendários lunares que regulam sabores e propriedades medicinais. Durante a estação da colheita, famílias inteiras se reúnem nos campos e pomares, criando festivais improvisados de trabalho e celebração. Crianças correm entre as fileiras de árvores, enquanto adultos colhem frutos que serão transformados em conservas, azeites e vinhos que sustentarão a família durante todo o ano. Ao entardecer, quando o trabalho do dia se encerra, comunidades se reúnem em pátios sombreados para compartilhar refeições que são simultaneamente sustento físico e ritual de comunhão. Conversas fluem em árabe e hebraico, às vezes alternando entre idiomas na mesma frase, criando uma música linguística única desta região onde culturas se misturam há gerações. A Galileia representa algo fundamental sobre a relação entre humanidade e natureza, a possibilidade de abundância quando trabalhamos em harmonia com os ritmos terrestres ao invés de contra eles. Aqui, cada estação traz seus próprios sons. Cada lua cheia marca momentos específicos de plantio ou colheita. Cada chuva é recebida como bênção que renovará os ciclos eternos de crescimento e renovação. Esta terra verde, que alimentou profetas e reis, pescadores e camponeses, continua oferecendo suas lições de paciência, observação e gratidão. Entre as colinas verdejantes da Galileia e os mercados vibrantes das cidades, existe uma realidade que não pode ser ignorada por qualquer visitante honesto desta terra. São as cicatrizes visíveis e invisíveis de um século que transformou geografia sagrada em território disputado, que dividiu famílias e comunidades, que criou fronteiras onde antes existiam apenas trilhas de pastores e rotas de caravanas. A história recente desta terra não é apenas sequência de eventos políticos registrados em livros de história. É um drama humano que ainda se desenrola nas ruas, nos campos, nas memórias de pessoas que viveram transformações que poucos lugares no mundo experimentaram de forma tão intensa e concentrada. Em 1917,
Quando as potências europeias redesenhavam os mapas após a queda do Império Otomano, poucas pessoas poderiam prever as consequências de decisões tomadas em gabinetes distantes sobre povos que habitavam esta terra há gerações. A Declaração Balfour, um documento de poucas linhas, prometia apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina, sem consultar as populações que já viviam aqui há séculos. Durante 3 décadas de mandato britânico, esta terra testemunhou o crescimento paralelo de 2 sonhos nacionais que pareciam incompatíveis. De um lado, imigrantes judeus chegavam carregando aspirações milenares de reconstruir uma pátria ancestral em solo que consideravam sagrado por direito histórico. Do outro, comunidades árabes palestinas que habitavam estas colinas há gerações observavam com crescente apreensão transformações que alteravam fundamentalmente a identidade cultural e demográfica de sua terra natal. Nas cidades que hoje visitamos como turistas, estes anos foram marcados por esperanças e medos que se alimentavam mutuamente. Em Jerusalém, bairros judeus expandiram-se rapidamente, enquanto famílias árabes que viviam há gerações nas mesmas casas começaram a questionar seu futuro. Em Haifa e Jaffa, portos que haviam sido centros de comércio multicultural tornaram-se símbolos de coexistência frágil entre comunidades que aprendiam a se ver como rivais ao invés de vizinhos. O ano de 1948 chegou como um furacão que mudou tudo permanentemente. A Declaração da Independência de Israel, lida por David Ben-Gurion em Tel Aviv, foi celebrada por judeus ao redor do mundo como renascimento nacional após milênios de exílio. Simultaneamente, foi vivida por palestinos como uma catástrofe que resultou no deslocamento de centenas de milhares de pessoas que se viram forçadas a abandonar casas, plantações e cemitérios onde seus ancestrais repousavam há gerações. As guerras que se seguiram não foram apenas conflitos geopolíticos abstratos, mas tragédias humanas que criaram refugiados, órfãos e viúvas dos 2 lados. Vilas inteiras desapareceram ou tiveram suas populações dramaticamente alteradas. Famílias foram separadas por linhas determinadas em acordos de cessar-fogo que se tornaram fronteiras, dividindo não apenas o território, mas histórias pessoais que continuam sendo contadas aos sussurros em reuniões familiares. Jerusalém, a cidade que deveria unir corações em busca do sagrado, foi fisicamente dividida por muros e arame farpado. Por 19 anos, de 1948 a 1967, famílias que viviam em lados opostos da cidade dividida podiam se ver através de binóculos, mas não podiam se tocar. O Muro das Lamentações tornou-se inacessível para judeus, enquanto palestinos perderam acesso a bairros onde haviam vivido por gerações. Junho de 1967 trouxe mudanças ainda mais dramáticas. Em 6 dias que mudaram décadas, Israel ocupou a Cisjordânia, Gaza, as colinas de Golã e a península do Sinai. Jerusalém foi reunificada, mas esta reunificação veio acompanhada de nova ocupação que afetaria milhões de palestinos de formas que persistem até hoje. Para muitos israelenses, foi um momento de euforia nacional, o acesso recuperado a locais sagrados, a sensação de segurança expandida, a possibilidade de visitar lugares que estavam nas memórias familiares, mas fora de alcance físico por décadas. Para palestinos, na Cisjordânia e em Gaza, foi início de regime militar que regularia cada aspecto de suas vidas diárias. Para onde poderiam viajar, como poderiam construir casas e como poderiam cultivar suas terras. Nos territórios ocupados, checkpoints militares tornaram-se parte da paisagem. Jovens soldados israelenses, muitos ainda adolescentes cumprindo serviço militar obrigatório, encontraram-se controlando o movimento de pessoas que poderiam ser seus avós, decidindo quem poderia passar,
quando e por quê. Do outro lado, palestinos que antes viajavam livremente entre cidades onde tinham família e negócios, descobriram que jornadas simples podiam levar horas ou serem impossíveis dependendo da situação de segurança. Durante décadas, esta situação gerou resistência palestina que tomou formas variadas: protestos pacíficos, greves gerais, desobediência civil, mas também violência que vitimou inocentes dos dois lados. Intifadas transformaram ruas por onde turistas geralmente caminham pacificamente em cenários de confrontos que traumatizaram gerações inteiras de crianças israelenses e palestinas. Os acordos de Oslo, na década de 1990, trouxeram esperança genuína de que solução negociada poderia ser alcançada. Imagens de líderes apertando mãos no jardim da Casa Branca criaram expectativas de que território sagrado para ambos os povos poderia ser compartilhado através de compromisso e reconhecimento mútuo. A Autoridade Palestina foi estabelecida, assumindo controle administrativo sobre partes da Cisjordânia e Gaza. Muitos israelenses e palestinos começaram a imaginar um futuro onde dois estados poderiam coexistir, onde crianças cresceriam sem medo, onde a economia cooperativa poderia beneficiar todos. Mas as esperanças de Oslo gradualmente se desfizeram em meio à violência renovada, expansão contínua de assentamentos e falha de lideranças dos dois lados em fazer concessões necessárias para a paz duradoura. Cada ato de violência alimentava ciclos de retaliação que aprofundaram desconfiança mútua e tornavam o compromisso político mais difícil. No início dos anos 2000, Israel começou a construção de uma barreira de separação, um muro de concreto em algumas seções e cerca eletrônica em outras, que criou uma linha divisória através da Cisjordânia por centenas de quilômetros. Para israelenses, representava a proteção necessária contra ataques terroristas que haviam vitimado centenas de civis inocentes. Para palestinos, representava apropriação adicional de suas terras e fragmentação de comunidades que tornaria a vida normal ainda mais difícil. Este muro hoje corta através de paisagens que visitamos, dividindo oliveirais ancestrais, separando fazendeiros de suas terras, fragmentando comunidades que viviam integradas há gerações. Alguns trechos passam a metros de casas palestinas, criando enclaves onde famílias vivem literalmente na sombra de barreiras de concreto de 8 metros de altura. Gaza, despolitizada por Israel em 2005, mas sob bloqueio desde 2007, tornou-se um laboratório trágico de como isolamento e densidades populacionais extremas podem criar situações humanitárias desesperadoras. Antes dos últimos confrontos, 2 milhões de pessoas viviam espremidas em território menor que muitas cidades, dependendo de ajuda internacional para necessidades básicas, com acesso limitado ao mundo exterior. Hoje, estas divisões afetam a vida diária de formas que visitantes casuais podem não perceber imediatamente. Palestinos da Cisjordânia precisam de permissões especiais para visitar Jerusalém, a cidade que muitos consideram sua capital espiritual e cultural. Famílias são separadas por fronteiras que tornam visitas simples em expedições burocráticas complexas. Israelenses vivem com a realidade de que o conflito não foi resolvido, que sirenes de ataque aéreo podem soar a qualquer momento, que serviço militar é obrigação que interrompem planos de vida de cada jovem. Muitos crescem sem nunca ter conversado pessoalmente com palestinos, além de encontros em checkpoints ou situações comerciais. No entanto, mesmo em meio a estas divisões, a vida humana encontra formas de continuar, adaptar-se, até mesmo florescer. Organizações de cooperação trabalham silenciosamente construindo pontes através de divisões políticas. Médicos tratam pacientes sem considerar nacionalidade. Professores educam crianças preparando-as para o futuro que esperam seja mais pacífico que o presente.
Esta é a realidade complexa que coexiste com beleza natural e herança espiritual desta terra. Não pode ser ignorada por qualquer compreensão honesta do que significa visitar este lugar hoje. As feridas são reais, as divisões são tangíveis, os sofrimentos de ambos os lados são genuínos. Mas também são reais a resistência humana, a capacidade de manter esperança e a busca contínua por caminhos que possam levar à coexistência pacífica em terra sagrada para ambos os povos. Além das manchetes e das narrativas políticas, pulsa uma realidade humana vibrante e resiliente. Nos mercados de Hebron, Nablus e Ramallah, a vida palestina se desenrola em cores, sabores e ritmos que resistem ao tempo e às circunstâncias, preservando tradições que são simultaneamente âncoras de identidade e sementes de esperança. O mercado de Nablus desperta antes do amanhecer com uma sinfonia de preparativos. Comerciantes arrumam bancas com a precisão de artistas organizando suas paletas de cores. Pimentões vermelhos brilham como rubis, berinjelas roxas lustram como seda. Montes de zaatar verde exalam aromas que despertam todos os sentidos. Nas ruas estreitas da cidade antiga, padeiros acendem fornos que funcionam há gerações com a mesma receita transmitida de pai para filho. O aroma de pão fresco mistura-se com o perfume de jasmim que escapa dos pátios das casas, criando uma atmosfera que alimenta não apenas o corpo, mas também a alma de uma comunidade que encontra na continuidade de suas tradições a força para enfrentar incertezas. A culinária palestina é uma celebração da generosidade da terra e da criatividade humana. Nas cozinhas familiares, mulheres com mãos experientes transformam ingredientes simples em banquetes que expressam hospitalidade milenar. O muzahran, pão coberto com frango, cebolas caramelizadas e sumaque, é preparado em bandejas comunais que reúnem famílias inteiras ao redor de uma única refeição, celebrando não apenas o alimento, mas os laços que unem gerações. O knafé de Nablus é uma obra de arte culinária. Queijo fresco coberto com cabelos de anjo dourados, banhado em calda perfumada com água de rosas. Cada fatia é servida quente, derretendo na boca como uma promessa de doçura em meio às complexidades da vida. Mestres confeiteiros guardam segredos de família sobre a temperatura exata do queijo, o ponto perfeito da massa, o equilíbrio ideal entre doce e salgado. Nas oliveiras ancestrais que pontilham as colinas da Cisjordânia, famílias se reúnem durante a temporada da colheita em rituais que conectam o presente ao passado mais remoto. Crianças aprendem a distinguir azeitonas maduras pelo toque, enquanto avós contam histórias de temporadas anteriores, criando uma cadeia oral de memórias que preserva não apenas técnicas agrícolas, mas valores fundamentais de paciência, cooperação e respeito pela terra. O azeite de oliva palestino carrega em seu sabor a essência concentrada de séculos de cultivo cuidadoso. Cada gota reflete o trabalho de gerações que aperfeiçoaram a arte de extrair da oliveira não apenas sustento, mas identidade cultural. Em mercados locais, os vendedores oferecem degustações que são verdadeiras aulas sobre terroir, como o solo, o clima e a tradição se combinam para criar sabores únicos e irreproduzíveis. Nas praças de Ramallah, especialmente durante festivais e celebrações, a dança Dabki transforma espaços públicos em palcos de expressão cultural. Dançarinos de todas as idades se unem em círculos que crescem espontaneamente, seus pés batendo ritmos ancestrais na terra, enquanto vozes se elevam em cânticos que carregam memórias coletivas. A Dabki não é apenas entretenimento, é ritual de comunhão, afirmação de identidade, celebração de continuidade. Cada passo conta uma história,
Cada batida do pé na terra é uma declaração de pertencimento. Crianças pequenas imitam os movimentos dos adultos, absorvendo através do corpo ritmos que palavras não conseguiriam transmitir. Músicos locais preservam repertórios que misturam influências árabes clássicas com inovações contemporâneas. Em cafés tradicionais, o som de conversas animadas mistura-se com o tilintar de peças de backgammon sobre tabuleiros de madeira, enquanto homens debatem poesia e política em discussões que serpenteiam entre memórias do passado e esperanças do futuro, entre sonhos pessoais e aspirações coletivas. Nos ateliês de artesãos em Hebrom, mestres vidreiros sopram objetos que carregam técnicas transmitidas há gerações. O fogo transforma areia em arte, criando peças únicas que refletem não apenas habilidade técnica, mas visão estética moldada por séculos de tradição. Cada vaso, cada tigela, cada objeto decorativo carrega em suas curvas a memória muscular de artesãos que dedicaram vidas inteiras ao aperfeiçoamento de sua arte. A hospitalidade palestina transcende circunstâncias políticas ou econômicas. Em casas modestas, visitantes são recebidos com banquetes que as famílias preparam mesmo quando recursos são limitados. O café árabe é servido com rituais precisos, 3 pequenas xícaras que simbolizam boas-vindas, amizade e despedida. Recusar a primeira oferta é parte da dança social. Aceitar demonstra respeito pelas tradições do anfitrião. Nas universidades palestinas, jovens estudam não apenas para construir carreiras pessoais, mas para contribuir com o desenvolvimento de suas comunidades. As bibliotecas funcionam até tarde da noite, iluminadas por estudantes que veem na educação não apenas oportunidade individual, mas responsabilidade coletiva. Professores dedicam-se não apenas ao ensino formal, mas à preservação de conhecimentos culturais que correm risco de se perder em meio às turbulências históricas. Festivais de literatura e cinema palestinos atraem audiências internacionais, mostrando ao mundo uma produção cultural vibrante que vai muito além dos estereótipos midiáticos. Poetas recitam versos que transformam experiências pessoais em arte universal. Cineastas contam histórias que revelam a humanidade complexa e multifacetada de pessoas que frequentemente aparecem nas manchetes apenas como números ou estatísticas. Nos bordados tradicionais conhecidos como tatris, mulheres palestinas preservam não apenas a beleza de técnicas ancestrais, mas também códigos culturais profundos que contam a história de seu povo. Cada padrão conta uma história, cada cor tem significado específico, cada ponto representa conexão com ancestrais que desenvolveram estes designs ao longo de gerações. Jovens aprendem estes bordados não apenas como hobby, mas como forma de manter viva uma identidade cultural que encontra na arte manual sua expressão mais íntima. A Palestina viva não é abstração política, mas realidade humana pulsante. Famílias que celebram nascimentos e casamentos, comerciantes que abrem suas lojas todas as manhãs, professores que educam crianças, artistas que criam beleza, avós que contam histórias. É uma sociedade completa e complexa que encontra na preservação de suas tradições a força necessária para continuar tecendo o futuro, fio por fio, dia após dia, geração após geração. Quando o sol de sexta-feira começa sua descida em direção ao horizonte mediterrâneo, uma transformação quase mística se apossa de Jerusalém. O ritmo frenético da cidade moderna gradualmente diminui até quase parar, como se uma mão invisível estivesse baixando o volume do mundo. Nas ruas do bairro judaico, homens caminham apressadamente em direção às sinagogas, seus talit dobrados sob o braço, enquanto mulheres acendem velas que marcarão o início do Shabat. Esta
é apenas uma das sinfonias sagradas que se repetem ciclicamente nesta terra, onde 3 calendários religiosos entrelaçam-se criando uma tapeçaria temporal de celebrações, jejuns, orações e renovações espirituais que marcam não apenas dias e estações, mas o próprio ritmo da existência comunitária. O Shabat judaico transforma Jerusalém de metrópole moderna em cidade suspensa no tempo sagrado. Às 18 horas de sexta-feira, quando as primeiras 3 estrelas aparecem no céu, elevadores param de funcionar normalmente, restaurantes fecham suas portas e o transporte público para. Não é paralisação, é pausa consciente, descanso mandatário que força uma população hiperconectada a desconectar-se de tecnologias e reconectar-se com família, comunidade e transcendência. Nas casas judaicas, mesas são postas com louça especial, guardada durante a semana apenas para este momento. Pães xalá dourados, trançados como cordas de ouro, aguardam bênçãos que os transformarão de simples alimento em sacramento familiar. Vinho kosher brilha em cálices de prata, refletindo luz de velas que mulheres acenderam com orações sussurradas em hebraico que suas bisavós recitavam em aldeias da Europa Oriental ou cidades do norte da África. Quando famílias se reúnem ao redor destas mesas, 3 gerações frequentemente se sentam juntas. Avós que sobreviveram a guerras e deslocamentos, pais que construíram novas vidas em terra ancestral, crianças que crescem bilíngues navegando entre tradição milenar e modernidade acelerada. As bênçãos recitadas conectam esta refeição específica a milhões de refeições similares acontecendo simultaneamente ao redor do mundo, criando uma comunidade global que transcende fronteiras geográficas. Durante o Pessach, que é a Páscoa judaica, Jerusalém torna-se palco de uma das celebrações mais antigas da humanidade continuamente observada. Famílias se reúnem para o Seder, refeição ritual que transforma a sala de jantar em sala de aula histórica, onde crianças aprendem sobre liberdade através de histórias contadas, perguntas feitas, símbolos degustados. A mesa do Seder é mapa gastronômico de memórias coletivas, ervas amargas que evocam a amargura da escravidão, charosé doce, que representa a argamassa que escravos judeus misturavam no Egito, e o matzá, que simboliza a pressa da libertação. Cada elemento comestível carrega significado que conecta paladar contemporâneo a experiências ancestrais de opressão e redenção. Durante as celebrações, as crianças fazem perguntas rituais como: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E recebem respostas que são simultaneamente lições de história, afirmações de identidade e promessas de continuidade. O Seder termina com a declaração "no próximo ano em Jerusalém", que para muitas famílias, pela primeira vez em 2000 anos, não é mais aspiração distante, mas realidade geográfica. Quando o mês do Ramadã chega às comunidades palestinas, uma disciplina coletiva transforma o ritmo de cidades inteiras. Antes do amanhecer, quando o primeiro fio de luz ainda não apareceu no horizonte oriental, famílias acordam para o suhoor, a última refeição antes do jejum diário, que durará até o pôr do sol. Em Nablus, Hebron e nos bairros árabes de Jerusalém, o chamado à oração que desperta a cidade antes do nascer do sol ganha intensidade especial durante este mês sagrado. Não é apenas convite à oração, é lembrete de que comunidade inteira embarcou junta em jornada espiritual de autodisciplina, empatia pelos menos afortunados e purificação interior. Durante as longas horas de jejum, quando nem água pode tocar os lábios dos fiéis, uma solidariedade silenciosa une comunidades inteiras. Comerciantes trabalham com paciência redobrada, sabendo que clientes também estão jejuando. Motoristas dirigem mais devagar,
com tolerância aumentada pelos pequenos inconvenientes do trânsito. É como se dificuldade compartilhada criasse gentileza coletiva. Ao pôr do sol, quando canhões disparam em cidades palestinas anunciando o fim do jejum diário, explosões de alegria e gratidão ecoam através de bairros inteiros. Famílias se reúnem para saborear o iftar, um banquete que começa tradicionalmente com tâmaras e água, os mesmos alimentos que o profeta Maomé consumia para quebrar seus jejuns. As mesas do iftar durante Ramadã são espetáculos de generosidade e diversidade culinária. Sopas fumegantes de lentilha, perfumadas com limão e coentro, bandejas de arroz decoradas com amêndoas douradas e passas, carnes assadas temperadas com especiarias que chegaram através de rotas comerciais milenares. Mas a verdadeira festa não está na abundância de comida. Está na gratidão compartilhada, na humildade coletiva, na renovação espiritual que o jejum proporcionou. Ao final do Ramadã, durante a festa do Eid al-Fitr, comunidades palestinas se entregam a celebrações jubilosas que se prolongam por 3 dias. Mesquitas transbordam com fiéis, vestindo suas melhores roupas, crianças recebem presentes e dinheiro de parentes. Famílias visitam cemitérios para honrar ancestrais. Nas praças públicas, grupos de dabque formam círculos que crescem espontaneamente, incorporando passantes que se deixam levar pela música e pela alegria coletiva de comunidade, que completou junta uma jornada espiritual desafiadora. Durante o Natal cristão, Belém transforma-se no centro espiritual do mundo cristão. Peregrinos chegam de todos os continentes, enchendo hotéis modestos e dormindo em albergues que improvisam acomodações para multidões que vêm testemunhar celebrações natalinas na cidade onde acreditam que Cristo nasceu. A Missa do Galo, na Basílica da Natividade, é uma experiência que transcende denominações cristãs. Católicos romanos, ortodoxos gregos, armênios, coptas, protestantes, todos se reúnem no mesmo espaço sagrado, suas diferenças teológicas temporariamente suspensas pela magnitude do momento que celebram juntos. Quando coros multilingües cantam Noite Feliz em árabe, inglês, espanhol e dezenas de outros idiomas, a Basílica torna-se Torre de Babel reversa, não divisão linguística, mas harmonia universal que demonstra como a música sagrada pode unir o que a política divide. Nas ruas de Belém durante o Natal, vendedores vendem cruzes de oliveira entalhadas por artesãos locais, cujas famílias preservam técnicas de carpintaria há gerações. Cada peça carrega em sua madeira a essência de árvores que cresceram no mesmo solo que, segundo a tradição, alimentou a árvore da qual foi feita a cruz original. A Páscoa cristã em Jerusalém cria peregrinações que transformam a cidade velha inteira em catedral processional. Na Sexta-feira Santa, milhares de cristãos seguem a Via Dolorosa carregando cruzes de todos os tamanhos, algumas pequenas e simbólicas, outras grandes e pesadas o suficiente para exigir esforço físico genuíno que conecta peregrinos com o sofrimento pelo qual seu mestre passou. A procissão move-se lentamente através de ruas estreitas, parando em cada estação onde grupos de diferentes nacionalidades recitam orações em suas línguas nativas. Mulheres filipinas choram lágrimas genuínas ao passar pelo local onde acreditam que Jesus caiu pela primeira vez. Homens etíopes cantam hinos em amárico que ecoam contra paredes de pedra calcária. Famílias latino-americanas inteiras participam, desde avós de Bengala até bebês, nos braços de mães jovens. No domingo de Páscoa, quando os sinos de todas as igrejas cristãs de Jerusalém repicam simultaneamente anunciando a ressurreição,
a cidade inteira parece vibrar com alegria que transcende edifícios e penetra corações. Nas igrejas, congregações explodem em aleluias multilingües. Abraços são trocados entre estranhos unidos pela mesma fé. Crianças vestem roupas novas que simbolizam a renovação espiritual que a Páscoa representa. O que torna estas celebrações únicas nesta terra não é apenas sua autenticidade histórica, é a forma como elas se entrelaçam criando o calendário sagrado que marca o tempo com ritmos espirituais ao invés de apenas comerciais. Quando judeus celebram Shabat, muçulmanos observam suas 5 orações diárias. E cristãos se reúnem para cultos dominicais. A cidade inteira pulsa com múltiplas sincronias sagradas. Estas celebrações revelam algo fundamental sobre a natureza comunitária da fé nesta região. Religião não é assunto privado praticado individualmente. É experiência coletiva que une gerações, cria solidariedades que transcendem diferenças sociais, estabelece ritmos temporais que resistem à aceleração do mundo moderno. Cada tradição oferece à cidade inteira, não apenas aos seus próprios fiéis, momentos de pausa sagrada, convites à reflexão, oportunidades de testemunhar como fé pode criar beleza, comunidade e sentido em mundo frequentemente marcado por fragmentação e pressa. A língua hebraica moderna representa um milagre de ressurreição linguística. Uma língua que permaneceu morta por quase 2000 anos, preservada apenas em textos sagrados e orações, foi revivida e modernizada em menos de um século. Hoje, crianças brincam em parques gritando em hebraico palavras que profetas antigos reconheceriam, mas também usando gírias que teriam que ser explicadas até mesmo para falantes de apenas uma geração anterior. O árabe, por sua vez, conecta comunidades palestinas a uma herança cultural que se estende do Marrocos ao Iraque, criando pontes linguísticas que transcendem fronteiras políticas. Nas casas palestinas, avós contam histórias em árabe clássico que transportam ouvintes a desertos distantes e palácios de Bagdá, enquanto seus netos respondem em dialeto local temperado com empréstimos do inglês e do hebraico. Esta multiplicidade linguística cria situações cotidianas surreais. Conversas que começam em árabe, continuam em hebraico e terminam em inglês, dependendo do tópico e do interlocutor. Crianças que crescem trilingües naturalmente, alternando entre idiomas conforme o contexto, criando uma fluidez cultural que adultos monolingües invejam. As vestimentas tradicionais contam histórias complexas de identidade e pertencimento. O kefiyeh palestino não é apenas proteção contra sol e areia. É declaração de identidade, memória têxtil de origens beduínas, símbolo de resistência cultural. Cada padrão regional tem significado específico. Cada forma de amarrar carrega mensagens que os iniciados sabem decifrar. Nas comunidades racídicas, vestimentas do século XVIII são preservadas não por nostalgia, mas por convicção teológica de que certas tradições transcendem modas temporárias. Homens usam casacos de seda negra em pleno calor mediterrâneo, demonstrando que compromisso espiritual pode superar desconforto físico. A hospitalidade árabe e judaica, embora expressas diferentemente, compartilham valores fundamentais de generosidade e respeito pelo visitante. Nas casas árabes, o café é preparado com rituais precisos, sua espuma dourada representando honra oferecida ao hóspede. Nas casas judaicas, o pão chalá é partido e compartilhado com bênçãos que transformam a refeição em sacramento. Mercados revelam esta diversidade cultural em seu estado mais puro. Vendedores árabes oferecem especiarias que chegaram através de rotas comerciais milenares, suas vozes gritando preços em árabe palestino temperado com números em hebraico. Comerciantes judeus
vendem objetos rituais ao lado de souvenirs turísticos, criando justaposições que seriam cômicas se não fossem tão profundamente humanas. Durante festivais religiosos, as ruas se transformam em teatros de fé multicultural. O Ramadã pinta a cidade com lanternas coloridas e aromas de doces especiais, enquanto famílias se reúnem para quebrar jejuns com banquetes que celebram a comunidade e gratidão. A Páscoa judaica transforma as casas dos judeus em salas de aula históricas, onde crianças aprendem sobre liberdade através de rituais que conectam experiência pessoal a narrativas coletivas. As contradições não são problemas a serem resolvidos, mas realidades a serem navegadas. Soldados que fazem guarda em checkpoints às vezes compram falafel dos mesmos vendedores palestinos que controlam, criando interações humanas que transcendem tensões políticas. Médicos árabes operam pacientes judeus em hospitais israelenses, demonstrando que cura não reconhece fronteiras étnicas. Há momentos, geralmente ao entardecer, quando o tempo parece suspenso sobre esta terra antiga. O sol poente dourado banha muralhas de Jerusalém com a mesma luz que iluminou profetas e reis, enquanto no horizonte, torres de comunicação moderna piscam com sinais que conectam esta cidade a satélites orbitando a Terra. Esta justaposição, antiga e eterna, moderna e efêmera, define a experiência contemporânea da Terra Santa. Não se trata de contradição, mas de síntese complexa onde passado e futuro se entrelaçam criando um presente único, carregado de possibilidades que nenhum planejador urbano poderia prever. Nas escavações arqueológicas que pontilham a região, estudantes universitários escavam camadas de civilizações usando GPS de precisão milimétrica e drones equipados com câmeras de alta resolução. Cada fragmento de cerâmica é fotografado digitalmente, sua localização registrada em bancos de dados que permitem reconstruções virtuais de cidades que desapareceram há milênios. Mas quando estes mesmos arqueólogos retornam para casa, muitos caminham pelas mesmas ruas que seus achados revelam terem sido pavimentadas por romanos, cruzados ou otomanos. Jantam em restaurantes construídos sobre fundações bizantinas, dormem em apartamentos cujas as adegas foram escavadas em rocha calcária por monges medievais. A tecnologia israelense transformou desertos em jardins através de sistemas de irrigação por gotejamento que maximizam cada gota de água preciosa. Computadores monitoram a umidade do solo em tempo real. Algoritmos calculam necessidades nutricionais específicas de cada planta. Sensores detectam pragas antes que se tornem visíveis ao olho humano. Paradoxalmente, estas inovações agrícolas ultramodernas frequentemente redescobrem sabedorias antigas que agricultores tradicionais palestinos e judaicos aplicavam intuitivamente há gerações. Rotação de culturas, consórcio de plantas e calendários baseados em ciclos lunares, práticas que a ciência contemporânea valida através de pesquisas que custam milhões de dólares. Nas cidades, arranha-céus de vidro e aço erguem-se entre edifícios otomanos cuidadosamente preservados. Arquitetos contemporâneos estudam técnicas de ventilação natural desenvolvidas por construtores árabes medievais, incorporando em projetos modernos soluções climáticas que funcionam há séculos sem consumir energia elétrica. Cafés servem expresso italiano em xícaras de cerâmica produzidas por artesãos que aprenderam técnicas de seus avós, que, por sua vez, herdaram conhecimentos de mestres otomanos. O resultado é uma experiência sensorial que conecta o paladar contemporâneo a tradições estéticas que atravessaram impérios e revoluções. O turismo, nesta região, não é apenas indústria econômica, mas um fenômeno antropológico fascinante. Peregrinos cristãos chegam de ônibus com ar-condicionado e sistemas GPS,
mas caminham as últimas centenas de metros até locais sagrados da mesma forma que seus predecessores medievais, descalços, em silêncio e muitos carregando cruzes de madeira. Judeus ortodoxos usam aplicativos de smartphone para calcular horários precisos de orações baseados em posições astronômicas, mas recitam as mesmas palavras que seus ancestrais sussurravam em sinagogas de Bagdá, Praga e Casablanca. A tecnologia serve à tradição ao invés de substituí-la. Músicos palestinos gravam álbuns em estúdios equipados com tecnologia digital de última geração, mas preservam afinações e escalas musicais que remontam às cortes abássidas. Suas composições chegam a audiências globais, através de plataformas de streaming, carregando melodias que conectam ouvintes contemporâneos a heranças culturais milenares. Startups israelenses desenvolvem aplicativos que facilitam conexões românticas, mas muitas famílias ainda consultam casamenteiros tradicionais que avaliam compatibilidade, baseando-se em critérios que incluem alinhamento astrológico e análise de árvores genealógicas que remontam a dezenas de gerações. A medicina nesta região exemplifica perfeitamente esta síntese temporal. Hospitais ultramodernos em Tel Aviv e Jerusalém tratam pacientes com tecnologias que representam a fronteira absoluta da ciência médica: cirurgias robóticas, terapias genéticas, medicina personalizada baseada em sequenciamento de DNA. Simultaneamente, mercados tradicionais vendem ervas medicinais que curandeiros locais prescrevem, seguindo conhecimentos transmitidos oralmente através de gerações. Muitas destas plantas estão sendo estudadas por farmacêuticas internacionais que buscam isolar princípios ativos para desenvolver medicamentos que custarão centenas de dólares por dose. A educação reflete esta dualidade temporal de forma particularmente interessante. Crianças aprendem programação de computadores em escolas que funcionam em edifícios construídos por cruzados, usam tablets para estudar textos sagrados que escribas copiavam à mão em pergaminhos. Participam de videoconferências com estudantes de outros continentes, enquanto o chamado à oração ecoa através das janelas da sala de aula. Esta síntese entre passado e futuro não acontece sem tensões. Comunidades religiosas conservadoras às vezes resistem a mudanças que percebem como ameaças a tradições sagradas. Jovens educados em universidades seculares às vezes rejeitam práticas que consideram obsoletas. Estas tensões não são problemas a serem resolvidos, mas dinâmicas criativas que geram inovações culturais únicas. O resultado é uma sociedade que não se encaixa em categorias simples de tradicional ou moderna, mas cria formas originais de ser simultaneamente antiga e contemporânea. Aqui, inovação não significa ruptura com o passado, mas reinterpretação criativa de heranças recebidas. Tradição não significa estagnação, mas adaptação inteligente de sabedorias testadas pelo tempo às realidades do presente. Para visitantes, esta experiência pode ser inicialmente desorientadora. Como compreender uma realidade onde smartphones são usados para consultar calendários lunares judaicos, onde algoritmos de inteligência artificial otimizam rotas de peregrinação cristã, onde influenciadores digitais árabes promovem receitas culinárias que suas bisavós preparavam em fogões de lenha? A resposta está em abandonar expectativas de coerência linear e abraçar a riqueza de uma experiência cultural que transcende categorias ocidentais de temporal sequencial. Aqui, passado e futuro não são pontos em uma linha, mas dimensões que coexistem no mesmo espaço, criando um presente de densidade e complexidade únicas no planeta. Quando as últimas luzes do dia se apagam sobre Jerusalém
e as primeiras estrelas começam a brilhar no céu mediterrâneo, algo mágico acontece. O ruído do tráfego diminui gradualmente, as conversas nas ruas se tornam sussurros, e por alguns momentos preciosos, conseguimos ouvir algo que transcende os sons da civilização. O silêncio profundo que conecta esta terra ao infinito. É nestes momentos de quietude que compreendemos por que esta pequena extensão de território continua exercendo uma atração magnética sobre a humanidade. Não são apenas os locais sagrados, embora eles sejam profundamente comoventes. Não é apenas a história, embora ela seja tangível em cada pedra. Não são apenas paisagens, embora elas sejam de uma beleza que corta a respiração. O verdadeiro magnetismo da Terra Santa reside em algo mais sutil e mais poderoso, na forma como ela nos obriga a confrontar questões fundamentais sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Esta terra funciona como um espelho, onde cada visitante vê refletidas suas próprias buscas mais profundas, suas próprias necessidades espirituais, seus próprios sonhos de significado e transcendência. Cada peregrino que caminha pela Via Dolorosa carrega sua própria cruz invisível. Cada visitante que toca o Muro das Lamentações deposita nas pedras antigas seus próprios lamentos e esperanças. Cada pessoa que flutua nas águas densas do Mar Morto experimenta uma suspensão temporária não apenas das leis da física, mas das preocupações terrestres que normalmente nos mantêm submersos. As pedras de Jerusalém guardam segredos que vão além da arqueologia. Elas absorveram lágrimas de devoção, ecos de orações, sussurros de esperança de milhões de pessoas ao longo de milênios. Cada muro, cada escadaria, cada arco carrega em sua estrutura molecular as vibrações de uma humanidade em busca constante de conexão com algo maior que si mesma. Nas cozinhas onde receitas milenares são preparadas com ingredientes que cresceram no mesmo solo que alimentou profetas e reis, experimentamos uma continuidade que conecta nosso paladar contemporâneo a sabores que atravessaram civilizações. Cada refeição compartilhada nestas terras é simultaneamente sustento físico e comunhão espiritual. Os desertos ensinam paciência, as montanhas ensinam perspectiva, o mar ensina fluidez, as oliveiras centenárias ensinam resistência. Juntos, estes elementos naturais criam uma universidade ao ar livre, onde as lições mais importantes não são encontradas em livros, mas absorvidas através da experiência direta de estar presente em um lugar onde o sagrado permeia o cotidiano. Talvez o maior mistério desta terra não seja o que aconteceu aqui no passado, mas o que continua acontecendo no presente. A cada dia, novas histórias de fé se desenrolam. Novas amizades se formam atravessando linhas culturais que os mapas políticos insistem em manter separadas. Novas descobertas arqueológicas revelam camadas anteriormente desconhecidas de civilizações antigas. Novas inovações tecnológicas emergem da síntese criativa entre tradição e modernidade. A Terra Santa permanece viva, dinâmica, em constante transformação, mesmo quando preserva elementos que conectam o presente às suas raízes mais profundas. Ela não é museu de história religiosa, mas laboratório vivo, onde a humanidade continua experimentando novas formas de encontrar significado, comunidade e conexão espiritual. Para alguns, esta terra oferece confirmação de fés já estabelecidas. Para outros, apresenta questionamentos que expandem horizontes espirituais. Para muitos, proporciona simplesmente um encontro com beleza e história que enriquece suas vidas de formas que palavras não conseguem capturar completamente. Cada visitante parte levando consigo algo diferente do que trouxe.
Algumas pessoas descobrem fé que não sabiam possuir. Outras encontram paz em meio a buscas que as tinham deixado inquietas por anos. Muitas simplesmente experimentam uma sensação de conexão, com história, com humanidade ou com algo transcendente, que permanece como memória preciosa muito depois que as fotografias desbotam. O sol se põe sobre Jerusalém como se pôs por milhares de anos antes de nosso nascimento e continuará se pondo por milhares de anos depois que tivermos partido. Esta continuidade nos lembra de nossa própria transitoriedade, mas também de nossa participação em algo muito maior e mais duradouro que nossas vidas individuais. As luzes da cidade começam a se acender, criando um colar de diamantes que se estende pelas colinas sagradas. Nas casas, famílias se reúnem para jantar, crianças fazem lições de casa, avós contam histórias que conectam o presente ao passado. A vida continua seu curso eterno, tecendo novos fios na tapeçaria infinita da experiência humana. Em algum lugar, um peregrino acende uma vela em uma igreja antiga. Em outro canto da cidade, uma família se reúne para orações noturnas que ecoaram por gerações. Nas colinas circundantes, o vento sussurra através de oliveiras que testemunharam nascimentos e mortes de civilizações inteiras. O mistério da Terra Santa não reside em respostas definitivas, mas em sua capacidade infinita de gerar novas perguntas, novas possibilidades, novos caminhos de busca e descoberta. Ela permanece serena e enigmática, oferecendo a cada geração a oportunidade de redescobrir verdades eternas através de olhos frescos e corações abertos. E assim, enquanto as estrelas emergem no céu noturno sobre esta terra que conecta céu e terra, passado e futuro, humano e divino, o mistério permanece. Não como problema a ser resolvido, mas como convite permanente a uma jornada que cada pessoa deve fazer por si mesma, carregando suas próprias perguntas e descobrindo suas próprias respostas no silêncio eloquente das pedras eternas e no sussurro infinito do vento que carrega orações através dos séculos. O chamado da Terra Santa ecoa ainda, tão forte hoje quanto ecoou para os primeiros peregrinos que se aventuraram por estas trilhas sagradas. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, o convite permanece aberto. Venha, veja, experimente, descubra o que esta terra antiga tem para ensinar sobre os mistérios eternos da existência humana.